Rumo Certo de hoje vamos navegar pelo mundo da tecnologia. Vamos saber quais as tendências mais promissoras para o chamado ou para a chamada evolução digital. E está aqui comigo para essa conversa Otávio Argenton, que é especialista em TI e tem muita informação, muito conhecimento para compartilhar com a gente, né, Otávio? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Sebastião, muito obrigado. Muito prazer aqui falar com todos que estão nos assistindo aqui do canal Empreender. E vamos falar sobre tecnologia, evolução digital e muitas outras coisas. É um assunto que você gosta muito, né? Se empolga, inclusive. Obrigado também, viu, pela disponibilidade sua aí de conversar com a gente, de trocar conhecimento aqui. Então, mas para que as pessoas te conheçam também melhor, para que a gente te conheça também melhor, queria saber da sua trajetória aí no mundo da tecnologia e do trabalho que você desenvolve hoje na empresa que você trabalha também. Vamos lá. Bom, comecei tecnologia lá num passado muito distante, onde eu fiz sistemas de informação como faculdade. Me especializei muito em tecnologia quando eu fiz também processamento de dados, colegial técnico de processamento de dados. Depois fiz MBA de gestão empresarial e um MBA também de gestão de projetos, quando projetos começaram a tomar muito mais corpo nas companhias, né, no aspecto de tecnologia. E depois algumas especializações, aí já mais na parte de gestão, ou de gestão de pessoas, ou de gestão estratégica. Então, minha trajetória toda em tecnologia, passei muitas madrugadas trabalhando com tecnologia, fazendo projetos para clientes. Hoje eu sou o Country Leader da Software One, uma empresa suíça que está presente em mais de 90 países, e eu sou responsável pela subsidiária aqui do Brasil, onde a gente tem como principal objetivo levar inovação, transformação tecnológica para os nossos clientes através dos nossos projetos consultivos aqui. Um conteúdo, um tema empolgante, né, para você. Eu vejo que você fala com um brilho nos olhos quando fala de tecnologia e necessário, né, você diria até para as empresas, né? Como é que a gente está vivendo essa transformação digital? E aí tem um outro processo que é a evolução. Primeiro, eu queria que você me definisse também qual é a diferença quando a gente fala de transformação e de evolução digital. Como é que é o cenário hoje das empresas no Brasil, de todos os portes? Vamos lá. Eu acho que assim, todas as empresas elas têm passado por um processo de transformação digital muito forte. Isso já vinha acontecendo de uma maneira bem acelerada e acredito que a pandemia fez com que esse processo se desse de maneira muito mais rápida do que todo mundo estava imaginando. A transformação digital, se a gente colocar em exemplos práticos, a gente pode pegar exemplos de empresas, por exemplo, restaurantes, que antigamente faziam os nossos pedidos, né, ali com um bloco de notas ou um caderninho para levar para a cozinha. A transformação trouxe, por exemplo, o pedido sendo feito através de um tablet. E isso já está tudo muito mais automatizado, já chega na cozinha, a chance de ter um problema nesse pedido ele é muito menor. Então, isso já é uma transformação digital para esse tipo de empresa. Ou outro, por exemplo, um pet shop, que você consegue agendar o que você vai fazer com o seu pet, lá, um banho-tosa, por exemplo, através de um aplicativo. Não mais ter que ligar no telefone, verificar se tem horário, aí você fica naquela dependência do telefone, se tem a agenda correta ou não. Ali já está tudo automatizado, já está tudo de uma maneira muito mais fácil. Então, é uma transformação digital que muitas empresas passaram. Quando a gente fala do caso da pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar, trabalhar de uma maneira muito mais remota e atender seus clientes de uma maneira diferente. Então, queira ou não, todas as empresas, ou a maioria das empresas, passaram por um processo já de transformação digital. As que não passaram ainda estão num processo, estão em vias de fazer esse processo de transformação. Agora, por que é importante? Ou essa transformação ela foi meio que quase que compulsória, a gente diria aí, né? Você teve que passar por essa transformação, mas eu digo o quanto ela é importante, para redução de custos, ela otimiza processos. Como é que vocês que desenvolvem a tecnologia, que oferecem a tecnologia, trabalham também uma outra questão que me preocupa, que é a não exclusão a partir da tecnologia, né? Porque você deu um exemplo aí do restaurante, por exemplo, maravilha, facilitador, ou pelo tablet ou pelo QR Code que eu acesse o menu, enfim, os pratos que tem disponíveis para a gente, né? O pedido.
mas ao mesmo tempo não pode ser exclusiva, né? E se eu preferir ler no papel, por exemplo, se eu preferir ler lá na carta de vinhos, é uma opção também, né? Quer dizer, tem duas coisas aí que é interessante. Primeiro, por que as empresas precisam adotar, o quanto isso é importante, né? É até produtivo, mas qual é a linha tênue aí, que é uma linha tênue, para não também deixar que a tecnologia se transforme num excludente ou uma ferramenta que exclua e que talvez traga problema também. Há uma questão delicada aí, não é, Otávio? Sim, sim. Eu te diria que tem duas coisas na questão do porquê realizar isso. Primeiro, para as empresas, uma questão de eficiência. E quando a gente fala de eficiência, é bem no sentido de o que a gente consegue fazer melhor com os recursos que a gente já tem e buscando um resultado melhor para a companhia. Então, quando você busca eficiência, a gente tem que utilizar a tecnologia. A gente costuma brincar, né, que tecnologia no futuro, as empresas, né, vão ser ou empresas de tecnologia ou empresas que dependam da tecnologia para sobreviver. Eu dei o caso do restaurante, o caso do pet shop, a gente tem inúmeros casos que mostram isso. Você é especialista em vender, tem uma loja que vende produtos naturais, por exemplo, você tem que usar a tecnologia para te ajudar a vender mais, para você repor o seu estoque de uma maneira mais correta, para você não ter quebra de estoque ou sobra de estoque, enfim, a tecnologia está presente aí. E isso está totalmente relacionado com a eficiência. Então, se a gente pega esse exemplo de uma loja de produtos naturais, por exemplo, a eficiência se dá na melhor gestão do estoque que você pode ter. Então, com tecnologia, você consegue ter essa visão de uma maneira muito mais fácil, porque se torna de uma maneira muito mais automatizada. Você consegue enxergar, através de sistemas, o quanto você tem no seu estoque, por exemplo, e qual que é o pedido que você tem que fazer para o seu fornecedor, para que você não tenha essas sobras e isso não seja eficiente para a sua empresa. Então, quando a gente fala de um restaurante, a eficiência está na agilidade. Então, quanto mais rápido os pedidos saírem, mais rápido as mesas girarem no restaurante, mais eficiência, porque você consegue atender mais mesas e consegue obter melhores resultados e mais clientes satisfeitos. Então, primeira coisa, eficiência das companhias. Então, a transformação digital ela está aí porque as empresas precisam melhorar as suas eficiências. E a segunda coisa está relacionada com o comportamento dos consumidores. Então, como que os consumidores estão olhando hoje para as companhias e o que eles estão buscando nas companhias? Então, quando eles vão talvez para o restaurante, pet shop ou para a loja de produtos a granel, como eu estou dando de exemplo aqui, os consumidores eles querem ter uma experiência diferente e eles querem ter muita autonomia. Então, quando você olha para o comportamento do consumidor, ele diz que todo mundo tem o acesso à tecnologia hoje muito fácil. Vamos pegar os produtos de streaming que a gente tem hoje. Então você liga e desliga a assinatura desse produto a hora que você quiser. Está muito mais fácil você fazer as coisas de uma maneira muito mais automatizada. Então o consumidor ele procura isso não só no serviço de streaming, ele procura isso em tudo que ele faz. Ele prefere muito mais falar com um atendente, por exemplo, via um chat ou via uma inteligência artificial, do que ficar horas e horas, como a gente já ficou no passado, tentando falar num call center para você emitir uma segunda via de um boleto, por exemplo. Então, o comportamento do consumidor ele leva muito nessa questão de transformação tecnológica, né, transformação digital, para que ele seja melhor atendido e ganhar fidelidade aí com os estabelecimentos que eles estão indo. Não, ótimo, compreendido. A eficiência lá para a empresa, sim, e um facilitador também para o consumidor, né? É esse cenário, é essa defesa que se faz também hoje, né? E da necessidade de implementar a tecnologia na sua empresa, seja ela o tamanho que for, né? Mas eu digo, a gente está fazendo isso, está fazendo a lição de casa direitinho, a gente tem muita deficiência ainda, né? Porque eu digo deficiência nos dois sentidos lá. Do quanto usar a tecnologia pode ser eficiente, a gente está usando isso e está realmente tendo resultados eficientes, e a gente está correspondendo a essa demanda do consumidor que quer cada vez mais facilidades, porque eu digo que enquanto consumidor ainda sinto, e aí você como especialista que vai me dizer se estou certo ou não, mas enquanto consumidor, em algumas experiências que vivi, ainda sinto muita dificuldade justamente por conta da tecnologia. A gente vê isso você fez referência ao processo de call center,
de atendimento ao cliente, né? E Tem em companhias grandes que é um terror para a gente conseguir solucionar um problema. Uma assinatura de uma linha de internet ou de telefone, por exemplo. Tente fazer. Você passa por 10 processos, não fala com ninguém. Quer dizer, exatamente. beleza, é para facilitar? Quem que facilitou? Então eu pergunto isso, a gente está fazendo a lição de casa nos dois sentidos? Sim, aí entra a questão da evolução digital. Porque a transformação digital, ela transformou alguma coisa tecnologicamente, digitalmente nas companhias para facilitar algum processo. Só que existem maturidades de transformação digital. Então, que nível que a empresa está dentro da transformação digital? E aí, por isso que a gente fala de evolução digital. Então, eu vou voltar no exemplo do restaurante ali, por exemplo. A transformação foi ter o pedido ali via tablet. Mas isso não garante, por exemplo, que a pessoa anotou certo o seu pedido. Ali não garante que vai vir exatamente como você pediu. Você pediu, sei lá, mal passado, e ele não vai vir mal passado, ele vai vir super bem passado, porque você depende de algum processo aí no meio para garantir que isso aconteça. Quando você fala em evolução digital, pensando num restaurante, por exemplo, hoje já tem alguns que você consegue fazer o seu pedido através de um tablet que esteja na mesa. Aí é garantia que você vai pedir do jeito que realmente você quer ali. Então, isso ajuda a você não cometer erros durante o processo. Falei do restaurante aqui, mas se a gente falar de call center ou de qualquer de empresas que dependem de um call center, por exemplo, para atender os seus clientes, a evolução digital está na questão de inteligência artificial. Então, tem muitos call centers, por exemplo, se você vai falar com empresas prestadoras de serviços, né, de consumo, que você consegue emitir segunda vias de contas, né, de boleto, através de chat com uma inteligência artificial. Ou você responde algumas questões via WhatsApp, e isso você já resolve o seu problema ali, e aquela empresa vai te conhecendo e vai ser muito mais fácil dela te atender na próxima vez, porque ela já sabe mais ou menos qual que é a demanda que você tem quando você chama. Só que a maturidade das empresas, ela não acompanha realmente todas as empresas ao mesmo tempo. Então, tem empresa que está muito mais evoluída, tem empresa que já está num padrão de atendimento, num padrão de relacionamento com seus consumidores de uma maneira muito mais fácil, e tem empresas que ainda não, que ainda você, infelizmente, ainda vai passar alguns minutos ou algumas horas no telefone para conseguir ou cancelar alguma coisa ou para, inclusive, comprar alguma coisa. Eu quero comprar, eu quero pagar. E você tem uma dificuldade grande. Então, ainda tem empresas que estão evoluindo nisso aí. O que não se justifica, né? Ainda, né? Já, né? Quer dizer, a gente tem ferramenta para essa evolução, não? Quero saber um pouco mais sobre ferramentas e passos também para a gente implementar, então, além da transformação, mas a evolução digital nas empresas, e se isso é democrático, se esse processo é democrático, é para todas as empresas, a gente como um pequeno empreendedor de uma pequena loja, pode fazer isso já e de que maneira? Mas eu vou pedir para você, para continuar aqui comigo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha e volta nessa conversa já, tá bom, Otávio? E você de casa também, continue aqui com a gente, que a gente está falando de um assunto interessantíssimo, tanto para você empresário, quanto para você consumidor também. Vamos certo, volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo e hoje a gente está falando sobre tecnologia, sobre evolução digital. Está aqui comigo para essa conversa Otávio Argenton. Otávio é especialista no assunto e trabalha numa grande multinacional, a SoftwareOne, e tem muito conhecimento para passar aqui para a gente. Você viu já no primeiro bloco aí, né? Enquanto a gente falou de transformação e de evolução digital, que é um processo que eu diria aqui, pela minha dor, que a gente está quase que engatinhando, né, Otávio? Mas, enfim, queria saber com você, então, do quanto é democrático esse processo de transformação e de evolução. Todo mundo, todo empresário, micro, pequeno, pode e deve usar dessas ferramentas de transformação e de evolução? E quais são os passos para eu implantar na minha empresa, pequena que seja, os processos para que isso seja eficiente e produtivo? Legal. Ele é super democrático.
Então, assim, a transformação ou a evolução digital, ela está aí para todos. Então, a gente pega casos aqui de... Outro dia eu fui no circo com meus filhos e tinha o pipoqueiro com um super processo digital para ter mais eficiência. A gente falou no começo lá de mais eficiência, né? A eficiência pipoqueira é o quê? Ele vender mais. Quanto mais pipocas ele vender, ou mais saquinhos de pipoca ele vender, melhor. Então ele tinha que fazer o quê? A fila tinha que andar o mais rápido possível. E aonde era o maior gargalo desse pipoqueiro, antigamente, né, no caso dele, era não receber, porque ele era uma pessoa sozinha ali. Então ele tinha que servir a pipoca e receber ao mesmo tempo. Para ele, a transformação, a evolução digital que ele teve foi basicamente colocar QR Code de Pix ou de transferência que as pessoas faziam o pagamento direto ali. E outra coisa que ele fez também, que eu achei super interessante, que aí vai também da criatividade de nós brasileiros, né, e empreendedores, ele tinha um WhatsApp dele, que no começo da sessão ele falava para as pessoas, quando for dar um intervalo, me mandem um WhatsApp sobre o seu pedido, que ele já vai estar pronto a hora que você sair. Então não precisava ficar aquela fila gigante. Então, assim, o pipoqueiro ele conseguiu fazer um processo de evolução digital, de transformação para o negócio dele. Ele continuou vendendo as mesmas pipocas, só que ele conseguiu vender numa quantidade muito maior, aumentando a sua eficiência e atendendo o consumidor. Que eu, como consumidor, se eu olhasse uma fila de 15 metros na pipoca, dificilmente eu iria lá comprar a pipoca, eu compraria outra coisa. E ele conseguiu fazer isso. Então, é super democrático. Eu falei sobre o pipoqueiro, mas isso funciona para pequenos empreendedores, médios, grandes empresas, porque isso está aí para todos. Tem ferramentas fáceis de utilizar, tem treinamentos gratuitos na internet que você pode entender como funciona isso, para que você possa implementar na sua empresa. Muito bom esse exemplo, né? Que você vê que a tecnologia está aí, a ferramenta está aí, é a partir de uma postura, né? Às vezes não precisa nem de muito investimento, né? Imagina, você coloca lá o QR Code, facilita. A gente tem isso aqui perto da TV, uma experiência também, que é um quiosque que vende refeições e ele tem o QR Code lá, você faz o pagamento, você chega para ele, para o menino e diz para o caixa e diz o que você quer. Realmente mais postura, você diria, do que ferramenta mesmo, né? Não exige grandes investimentos, é claro, a gente está falando de um nível aqui, grandes corporações investem forte nisso, eu imagino, e tem eficiência também, né? Mas é preciso a gente se colocar como parte disso, né? Entender, se apoderar da tecnologia, né, Otávio? É uma questão cultural até, né? Sim, nesse caso, por exemplo, do pipoqueiro, a tecnologia está lá, de graça, ele teve que só juntar o seu modo de trabalhar, o que ele queria como fim, né, de resultado, para ele conseguir atingir o que ele queria. E aí eu acho que até conecta na segunda coisa que você me perguntou, do processo, né? O processo, para você colocar uma transformação digital na sua empresa ou evoluir digitalmente o que você já tem lá, ele parte basicamente do que você quer como resultado de negócio. Então, dependendo do que você quer de resultado de negócio, isso pode ser eficiência, isso pode ser uma melhor experiência para o seu consumidor, pode ser uma fidelização do seu consumidor, tem que partir por aí. Para eu ter uma melhor experiência para o meu consumidor, eu tenho que fazer alguma coisa que ele possa se sentir bem atendido, que ele possa se sentir num atendimento personalizado, né, para ele e de uma maneira que ele não perca tempo. Isso pode ser super personalizado, mas demora dias ou horas para ele resolver o problema dele. Então, primeiro, pensar no resultado de negócio. O que você quer de resultado para isso? Depois desse primeiro passo, criar os processos digitais para que isso aconteça. Então, você fala assim, ok, o meu resultado final de negócio, eu quero que o meu consumidor tenha uma experiência diferenciada quando ele entra no meu estabelecimento, por exemplo. Então, qual que é essa experiência? Então, por exemplo, vamos pegar a loja de produtos naturais. Então, a experiência pode ser que aquele produto que ele está vendo, se tem um QR Code do lado, por exemplo, que ele mapeia aquilo e te dá sugestões de receitas com aquele produto, ainda mais produtos naturais, que às vezes as pessoas têm dificuldades de fazer receitas, né, com esses produtos, putz, isso é uma experiência ótima para aquele consumidor, porque ele já visualiza o que ele pode fazer. Ou tem casos, por exemplo, de
você entra em sites ou entra pelo próprio celular dentro dessas lojas e você diz o que você tem como característica. Se você tem alergia a glúten, ou intolerância a glúten, a lactose, enfim, te cria um cardápio padrão para você entender o que você pode comer e você pode comprar aqueles produtos naquela loja. Então, assim, isso é uma experiência riquíssima para o consumidor final, porque ele está naquela loja, ele está tendo uma experiência ótima, usando tecnologia. Então, não é só vender castanhas ou vender lixias, ele está usando tecnologia, aquele empreendedor, né, para vender aqueles produtos e para causar uma experiência super diferenciada para o seu consumidor. Então, quando você pensou no resultado final de negócio, qual processo você implementou nessa questão aí do QR Code ou nessa questão aí de um sistema para te dar o cardápio, para você colocar essa transformação. E, obviamente, utilizar bem todos os dados que você vai receber. Então, normalmente, quando você faz isso, você coloca o QR Code, ou você acessa um sistema para preencher alguma coisa, o consumidor final ele preenche um formulário, ou ele conecta com a sua conta de uma rede social, alguma coisa assim, e o empreendedor ele fica com esses dados. O que ele faz com esses dados? Ele tem que transformar o empreendedor nesses dados em informações importantes para você ter um atendimento mais customizado para o seu cliente. Então, um próximo consumidor que entre numa loja e já é atendido pelo nome, esse empreendedor, por exemplo, já sabe quais são as suas preferências, isso fica um atendimento personalizado que dificilmente esse consumidor ele vai querer consumir produtos de uma outra loja. Pode ser até ser que essa outra loja tenha produtos mais baratos, mas a experiência que esse empreendedor aqui está oferecendo para o seu cliente, ela vai ser de uma maneira tão rica e tão única que esse cliente vai se tornar fiel e ele não vai sair de lá, acho que tão cedo. Não, interessante. Chamar atenção para essa questão legal também, né? Tem o facilitador, sim, tá uma ótima ferramenta, ficar atento para isso, mas tem toda uma questão legal. Mas também te diria que me chama a atenção de toda essa nossa conversa, a gente está afunilando agora para o final, mas o quanto pesa nessa relação toda, na evolução toda, infelizmente, a relação humanizada que se tem que ter também, né? Você fez referência agora, usou o meu nome inclusive, quer dizer, enquanto consumidor, liga ou usa lá o processo e cita sempre o nome e conhece, porque não é uma coisa fria, né? Apesar de a gente lidar com tecnologia, e tecnologia parece uma coisa tão fria, enfim, mas a relação humanizada dentro desse processo, né, é que faz a diferença também, né? Porque não adianta de nada a ferramenta toda se você não souber manipulá-la ou usá-la, né? E usar hoje em dia cada vez mais, aí sim é tendência, aí sim é evolução, quando a gente pensa nas pessoas como pessoas também, né? É um desafio também isso, né? Porque o facilitador pode ser um problema às vezes também, né, Otávio? Exatamente. A gente não pode esquecer, Sebastião, que os negócios, a gente fala no mundo corporativo, né? Ou tem o B2B, né? Business to business, empresas vendendo para empresas, ou fazendo relacionamento com empresas. O B2C, né? Business to customer. Então, as empresas que estão vendendo diretamente para um cliente. Só que a gente entende que não são só essas duas relações que existem. A gente também tem a última, que é a mais importante para mim, que é human to human. São pessoas para pessoas. A gente não pode colocar um processo de evolução tecnológica à frente disso. Então, a relação entre pessoas, ela sempre vai ser muito melhor do que você botar lá uma máquina que aprende algumas coisas para te atender. É legal a máquina te dar o caminho, te dar as informações, a tecnologia está aí para ser um facilitador e eu acho que o meio para a gente chegar em alguma coisa final ali, muitas pessoas falam, não, a tecnologia é o meio para isso. Na minha visão, o meio são as pessoas. A tecnologia vai ser o fim ali, porque são as pessoas que vão criar os processos, criar os sistemas e que vão atender os clientes no final das contas para que esses clientes sejam bem atendidos e se sintam bem. Então, relação de humanos para humanos, pessoas para pessoas, é isso que tem que nortear a evolução tecnológica e eu acho que nortear a relação de todo mundo no mundo todo, né? É isso aí, até porque as empresas são formadas por pessoas, né? As máquinas são
Enfim, ferramentas que ajudam as pessoas a desenvolverem tais processos. Otávio, Foi um prazer enorme conversar com você, digo sempre aqui também, repito para você também, um aprendizado, muito bom essa conversa, e tenho certeza que tem instigado muita gente em casa, nas suas empresas aí também. Saber que tecnologia está aí, é disponível, é preciso saber usá-la com, lógico, conhecimento, e os resultados são efetivos e os resultados são certos, né? Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo, no canal Empreender, Otávio. Obrigado, Sebastião, obrigado a todos. E qualquer coisa, me procurem que a gente troca mais ideia. Obrigado, valeu. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande, até mais.